Territórios japoneses. Enquanto a investida dos americanos no Pacífico contra os japoneses acelera, e enquanto Stalin no leste e a campanha dos bombardeiros aliados no oeste continuam enfraquecendo o Terceiro Reich, a América se prepara para testar suas tropas no norte da África. Elas se juntam a uma campanha no deserto que se arrasta ferozmente por mais de 2 anos. 10 de junho de 1940, a Itália, sob Benito Mussolini, se junta ao eixo. E com a Alemanha, planeja forçar a Grã-Bretanha a sair do norte da África. O norte da África era um fronte vital para os britânicos na Segunda Guerra Mundial, porque era a articulação vital do Império Britânico. Uma vitória alemã e italiana abrirá as inexploradas reservas de petróleo do Oriente Médio e tomará o Canal de Suez, que conecta a Grã-Bretanha ao seu império. Era preciso proteger o Canal de Suez, e quando se está transportando muitos equipamentos, você tem que usar todas as rotas marítimas. Isso é tão verdade hoje quanto era na época. Setembro de 1940. O eixo invade. Por 2 anos, eles fizeram os britânicos voltar. Mas o avanço é detido quando o marechal de campo alemão Rommel é derrotado em Al-Alamein. Para capitalizar nessa vitória, Churchill pressiona Roosevelt por apoio, mas quase todos os conselheiros presidenciais têm lá suas dúvidas. No início, quase todos os militares americanos sênior viam a campanha no norte da África como uma digressão do esforço principal, uma perda de tempo. Decisivamente, Roosevelt passa por cima do conselho. A decisão de Roosevelt de enviar forças americanas ao norte da África foi talvez a mais importante decisão estratégica da Segunda Guerra Mundial. Isso, de fato, nos deu um local onde podíamos desembarcar o exército americano, realizar uma batalha contra as unidades secundárias alemãs, não aquelas que encontraríamos na Europa. Portanto, essa foi uma jogada brilhante. Desde o ataque a Pearl Harbor, um vasto exército americano vem se acumulando, ávido para sentir pela primeira vez o gosto da guerra. As pessoas faziam filas nos postos de recrutamento. Todos os rapazes queriam pegar em armas. E eu me formei em fevereiro e já estava de farda em março. O país tinha sido violado, era o que pensávamos. E todos queríamos nos ocupar, fazer alguma coisa a respeito. Voluntários e alistados no serviço militar engrossam as fileiras, enquanto a América se ergue para se tornar a maior potência militar do mundo. Antes da guerra, a força total do exército americano, inclusive o núcleo aéreo, era bem menor que 200 mil homens. Haveria um aumento de 40 vezes num período de 6 anos. Durante a guerra, as Forças Armadas reuniram 16 milhões de homens, ou seja, 13% de toda a população. Com esse vasto exército reunido, a América está pronta para a Operação Tocha. Na época, a maior invasão anfíbia da história. Operação Tocha. Tocha foi de fato um ensaio muito importante para o dia D. Foi uma enorme operação. Em termos de logística, extremamente complexa. Tocha foi um monumental desafio para os Estados Unidos porque não tínhamos vencido a Batalha do Atlântico ainda. Tínhamos que escoltar tropas, munição, suprimentos dos Estados Unidos direto para o norte da África. Escoltar tropas da Grã-Bretanha até o norte da África, através de águas patrulhadas por submarinos alemães, e depois desembarcá-los em litoral hostil. 8 de novembro de 1942. 73 mil tropas aliadas são despejadas nas praias. E imediatamente os problemas começam. O que vimos no desembarque no norte da África é um estudo de tudo que poderia dar errado num desembarque anfíbio. Virtualmente tudo que podia dar errado, deu errado. Você não saía pela frente da lancha de desembarque direto na praia. Não, você tinha que saltar pelos lados. Isso, é claro, não é o modo mais eficaz de desembarcar, é o mais perigoso, é o mais lento. Várias de nossas lanchas ficaram presas nos bancos de areia. Quando conseguiam retirá-las, o equipamento eletrônico queimava. Felizmente estavam combatendo a França de Vichy, que luta sem entusiasmo. E se estivessem atacando os alemães em 1944, os japoneses em 1944, a experiência teria sido, como posso dizer, bem pior. Quando as tropas da França de Vichy, leais a Hitler, capitulam, as forças americanas rumam para a Tunísia e para seu primeiro confronto com a máquina de guerra alemã com força total. Estavam, de fato, abençoadamente ignorantes das realidades da guerra moderna. Ou seja, eles tinham caminhões, tinham lá seus tanques, eles tinham seus rifles, tinham sua complicada cadeia de comando, do alto até o miolo, divisão, brigada, regimento, batalhão.
Achavam que iriam se dar bem. As forças americanas enfrentam Rommel nos arredores da cidade de Fight. Realizando um avanço inicial, seguem recuando as divisões Panzer. Do espaço, a tática de mestre de Rommel é revelada. Os Panzers são só chamarizes, atraindo as forças americanas para uma armadilha. Eles viram presas das técnicas de duplo envolvimento dos alemães, que têm armas realmente boas, como o antitanque alemão 88. O canhão de 88 milímetros era literalmente o antitanque de maior calibre do mundo. Além de ter alcance bem maior, ele tinha uma incrível taxa de letalidade. Era uma arma letal. Essa coisa era diabólica. Em muitos casos, os americanos ou se renderam ou largaram suas armas e correram. O desempenho americano, para ser bem caridoso, foi bem sofrível. As forças americanas são empurradas de volta para o passo de Kasserine, onde, sob constante ataque, as unidades não testadas ficaram em pedaços. Levantar forças armadas de 16 milhões de pessoas com pressa significa que no início do conflito armado você vai ter tropas na linha de frente carecendo de experiência de batalha. Eisenhower se torna o supremo comandante aliado antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da campanha do Norte da África, ele nunca tinha ouvido o som de um só tiro dado com ódio. Ele não tinha nenhuma experiência real em combate. Um posterior desastre é evitado quando reforços do primeiro exército britânico chegam. E com o marechal de campo Montgomery se aproximando do leste, Rommel recua. Frank Gervasi é testemunha do resultado. Nós chegamos ao passo de Kasserine e não havia patrulhas ali. Ainda dava para sentir o cheiro da carne queimada nos tanques em chamas. Seres humanos, sabe, foi um horror. Levamos a maior coça. Não esqueça, porém, que estávamos lutando contra o melhor da Alemanha, Rommel. Nós tínhamos o equipamento, mas não tínhamos a experiência. A América sofre 6.500 baixas. Sua primeira batalha em terra na Segunda Guerra Mundial é um desastre. Kasserine foi uma tremenda derrota para os Estados Unidos, sabe? Não tem nem como dourar essa pílula. Por outro lado, foi a melhor coisa que aconteceu ao exército. Melhor levar um pé no traseiro ali do que apanhar na Normandia. Algumas mudanças foram feitas nas abordagens em como iríamos operar, mas havia também algumas mudanças-chave na liderança. Tinha Eisenhower, mostrando a que veio, tinha George Patton, e as lições aprendidas no norte da África seriam aplicadas no restante da Segunda Guerra Mundial. As novas doutrinas do exército americano garantem uma guinada dramática. Primeiro, a Tunísia cai. É seguida pela Sicília, preparando o terreno para a invasão da Itália pelos aliados. E do outro lado do mundo, a guerra no Pacífico entra em um novo nível de ferocidade. A carnificina foi fenomenal.